começando mais um Segue o VAR Podcast e hoje, em clima de seleção, vamos falar sobre a final da Copa do Mundo Feminina e sobre a convocação da seleção brasileira. Eu sou o Guilherme Santana e para isso eu não estou sozinho, estou aqui com os injustiçados, os não convocados, começando por ele, o nosso camisa 10, Ricardo Miranda. Fala lá, Ricardo. Fala, galera. Tudo bom? Infelizmente não fui convocado, mas na próxima serei pelo Ancelotti. Com certeza. E também estou com ele, não menos importante, nosso centroavante, camisa 9, Kepler Ribeiro. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Um forte abraço aí para os nossos ouvintes do Cazaquistão e do Suriname. A convocação não veio, mas espero que em 2024, passando a contusão, estarei aí à disposição de Ancelotti. Infelizmente eu também não recebi aí nenhum convite do Diniz, né? Eu que jogo em todas as posições lá do campo, mas sou ruim em todas, claro, mas estamos lá para dar o apoio. E para iniciar, vamos começar aqui. Iniciar aqui a primeira pergunta que eu faço para vocês: o que vocês acharam da Copa do Mundo Feminina? Qual foi a opinião de vocês? O que vocês acharam de tudo aí? Vai lá, Ricardo. Cara, eu acho que foi uma Copa do Mundo muito interessante de se assistir. Inclusive, aí, como o Kepler muitas vezes me informava de manhã sobre a Copa, ele que acompanhou todos os jogos, foi a Copa do Mundo com maior audiência, né? Todas. Então, ela teve muito sucesso e chamou muita gente para assistir e, de fato, foi muito bom acompanhar. Não vi todos os jogos, mas dos que vi eu achei bem interessante. Gostei bastante. Essa Copa do Mundo, igual como o Ricardo falou aí, assisti quase todos os jogos aí, pelo menos 90% desses jogos aí, me acabando na madrugada, indo trabalhar de manhã, mas acompanhei jogos de bom nível, entendeu? Uma pena o Japão não ter chegado na final, para mim, não só na minha opinião, mas também na opinião de vários críticos esportivos, era o melhor futebol, mas infelizmente não conseguiu prosseguir. E lembrando que o Japão meteu 4-0 na primeira fase da Espanha, campeã do mundo, né? Aquelas reviravoltas, né? Parece que foi a derrota que talvez tenha acordado a Espanha aí para jogar a Copa do Mundo com mais centralidade. E sim, bons jogos, bom nível, excelente audiência, inclusive no Brasil. No caso da TV aí conseguiu chegar a 500 mil espectadores ao vivo. A própria Globo aí transmitiu Jogos da Manhã, conseguiu a maior audiência do ano naquela faixa de horário, entendeu? Então, transmitindo jogos do Brasil e transmitindo jogos de outras seleções também. Então, foi muito positivo, assim. Foi muito positivo essa Copa do Mundo de futebol feminino. Cara, eu particularmente gostei bastante também da Copa do Mundo. Pra mim, essa foi a melhor. Inclusive, acho que o jogo que eu mais gostei, que eu acompanhei, não acompanhei todos, mas acho que foi o jogo entre a Colômbia e a Alemanha, da fase de grupos, a segunda rodada, que a Colômbia virou o jogo nos 90 minutos, no acréscimo, com gol de cabeça da Vanegas. Cara, pra mim esse foi um jogo excelente. Esse jogo aí em especial também eu assisti, Guilherme. Foi um daqueles jogos assim de putz, cara, no qual a Colômbia jogou de igual para igual e mostrou até melhor técnica muitas vezes do que a Alemanha, entendeu? Eu fiquei muito surpreso, não diria surpreso não é a palavra, mas muito contente de ver um jogo daquele ali, e principalmente emocionante. Sim, sim. Inclusive, depois que o Brasil, né, foi eliminado de forma humilhante, eu estava torcendo muito para a Colômbia ser campeã da Copa, mas infelizmente não deu, né? Perdeu aí para vice nas quartas de final por 2-1. Inclusive, que é o que já iremos falar aí do desempenho da seleção feminina de futebol. Tirando o primeiro jogo contra o Panamá, os outros jogos foram, infelizmente, muito abaixo da qualidade da seleção brasileira de futebol feminino. Antes de chegar nesse assunto da seleção brasileira, eu queria saber, qual foi a seleção que vocês estavam torcendo assim, para chegar até a final, pelo menos aí, depois que o Brasil foi eliminado? Eu torci muito pela Colômbia, principalmente por conta da Lina Caicedo, que eu vi um outro lance, ou então até mesmo uma partida, acho que foi contra a Inglaterra também. E eu achei ela sensacional, nossa, ela joga demais. Aí eu comecei a torcer pela Colômbia, já que o Brasil não passou nem na fase de grupo. Eu vou falar pra vocês, até então no início da Copa eu tava torcendo pro Japão, mas esse jogo da Colômbia com a Alemanha me fez assim, não vou torcer pra Colômbia. E acompanhei o jogo, inclusive quando a Colômbia perdeu pro Marrocos,
O Marrocos ganhou mais pela falta de disposição da Colômbia e também porque o técnico tinha colocado o time reserva para poupar, né? Mas o futebol da Colômbia era um futebol muito bom. Inclusive a Linda Caicedo, que eu falei pro Ricardo, que vai jogar agora no Real Madrid no segundo semestre, uma genialidade ela. É um negócio assim impressionante de talento e de improvisação, né? Inclusive no jogo da Inglaterra ali, se ela encaixa duas ali, a história teria sido diferente, né? Mas foram as duas seleções que eu torci muito, assim, a Colômbia e o Japão. Eu vi o jogo da Linda Caicedo e, cara, eu fiquei muito surpreso com o jeito que ela joga, cara. Eu achei muito diferenciado, sabe? Eu ainda não tinha visto alguém jogar tanto assim como ela, e ela é muito nova também, né, cara? 18 anos, cara. E tu tocou num ponto fundamental. Ela se profissionalizou com 14. Desde os 14 ela tá jogando um profissional na Colômbia. Não tá indo pro Real Madrid, inclusive eu não me lembro os valores, mas foi uma grande negociação do Real Madrid. E ela vai melhorar ainda muito mais. Vai melhorar muito mais. E assim, é bom lembrar que ano passado, quando o Brasil feminino ganhou da Colômbia, foi só 1-0. Foi um jogo amarrado e a Linda Caicedo tava em campo nesse jogo aí. Agora, antes de falar da final, vocês gostariam de falar assim o que vocês acharam do desempenho da seleção brasileira? Como é que foi aí para vocês, a visão de vocês desse desempenho? Cara, pode falar, Ricardo. Eu acompanhei a partida contra o Panamá. Fiquei bastante esperançoso, apesar de, sabe, o Panamá, mas enfim, ganhou bem e é isso que vale, sabe? Então eu tava com expectativa, eu sempre vou com expectativa nas competições que a seleção brasileira feminina vai disputar. Inclusive, fui influenciado até mesmo pela opinião de algumas jogadoras, como a própria Marta. Eu acho que ela disse, antes de iniciar a Copa, que aquele grupo era o grupo mais unido que ela já tinha trabalhado. Então eu fui com muita expectativa. Trouxe o Panamá e venci bem, eu imaginei, vai pegar a França, dessa vez vai ser diferente. Foi em parte porque jogou melhor, saiu até na frente do placar contra a França, mas aí tomou a virada. O Kepler, inclusive, me falou que o Brasil faltou emocional para vencer a partida, porque tinha condição, né? Então aí eu já fiquei desconfiado. Aí veio o jogo contra a Jamaica. A Jamaica e eu pensei, vai vencer, né? Nem que seja com 1-0. E nem isso conseguiu. Então foi uma campanha assim, extremamente decepcionante. Esperava muito mais da seleção. Foi um jogo desesperador, né? Esse contra a Jamaica. Sim. Cara, eu tava no INSS, na Previdência, lá no social do centro. E eu não queria mais ver aquele jogo. Não, vai, passa a fila, vem pra logo resolver esse meu problema. Eu não aguento mais ver essa partida, cara. Não, foi... Esse jogo da Jamaica foi triste. Foi triste. E tu, Kepler, o que tu achou aí do desempenho da seleção aí na Copa do Mundo? Cara, eu esperava mais, porque o que acontece? Eu fiquei acompanhando aí, inclusive vi essa final da Copa América Brasil e Colômbia, e foi um jogo pau, a Colômbia vai dar trabalho e tal. E depois o Brasil disputou a finalíssima, perdeu nos pênaltis para a Inglaterra, tendo chance de ganhar da Inglaterra também. Então o Brasil teve bons amistosos de preparação e teve uma boa preparação. A Pia conseguiu trazer um investimento maior, isso é fato, para o futebol feminino aqui no Brasil, indicação, coisas básicas, como por exemplo um avião fretado direto, não mais voo de carreira, levando a seleção para a Austrália e tal. Foram coisas principais, mas na hora do desempenho, cara, tirando o jogo do Panamá, o da França, para mim, assim, era um jogo que a gente podia ganhar. A França cheio de problema ali, botou o assistente técnico da seleção, vice-campeão do futebol masculino, foi pro futebol feminino, faltando 6 meses. Ele mesmo disse que tá ainda aprendendo aqui as questões do futebol feminino. E era a chance de ganhar. E faltou emocional, assim. Eu vi literalmente faltou funcional. A França não jogou bem, entendeu? A França, pelo chaveamento, conseguiu chegar até as quartas de final, mas não estava jogando bem, assim. E aí, contra a Jamaica, cara, foi desesperador porque o time é apático, né? E o que me deixou mais... Eu acho que o termo correto é irritado, é ver a Pia dando uma de Tite.
só mudando o time faltando 20, 15 minutos. Cara, tá 0-0. Eu me lembro muito da Itália não indo pra Copa de 2018. O jogador falou assim: tu tem que botar um atacante. O jogador falou pro técnico: tá botando zagueiro. Tem que ganhar essa partida. Então, assim, não sei o que a Pia pensou, se ela sentiu a pressão, porque, assim, uma coisa que a Mila Lacombe fala, se fala muito da seleção brasileira de futebol feminino, mas ela acompanhou o dia a dia e viu que a cobertura aumentou e viu que a pressão aumentou, até porque, ó, já tem uma estrutura, a seleção brasileira já tá treinando aqui nos mesmos campos, nas mesmas instalações da seleção masculina, já tem voo aqui, tá na hora de um bom desempenho. E na hora H, a Pia falhou, entendeu? Teimou em algumas coisas, assim, que não dava, entendeu? E aí a gente foi eliminado pela Jamaica, que só foi pra Copa por causa de uma vaquinha virtual e da FIA do Bob Marley, que tem um instituto que incentiva o futebol feminino, entendeu? Assim, muito ruim. E tinha um time pra ir pelo menos até as quartas, cara. Sendo bem honesto, pelo menos até as quartas ali. Se você pegasse o cruzamento ali, o Brasil poderia ter pego a Austrália, teria se eliminado? Provavelmente sim, por causa da força. E aí eu volto a falar, não teve psicológico para aguentar a França. Ia aguentar uma Austrália com 80 mil torcedores gritando, Matildas? Não ia. Poderia ganhar da Inglaterra, poderia. Mas eu pelo menos esperava isso, mas foi muito, muito ruim, entendeu? Inclusive, acho que a Pia não continua no cargo de técnico da seleção de futebol feminino, apesar do contrato dela até agosto de 2024. É isso, a minha análise assim fria em relação a isso, que é uma tristeza porque a Marta terminou a Copa de forma melancólica, né? Ver ela ali no final, olhando ali, desesperada, e a árbitra, em vez de dar 10 minutos, dá 5 minutos, aí, meu amigo, é um negócio mesmo de entristecer. Na minha visão, assim, cara, foi uma Copa do Mundo muito decepcionante, né? Ver a seleção brasileira jogar, porque eu tinha esperança de, pelo menos, chegar até as oitavas, cara, passar na fase de grupos. Claro que contra a França eu tinha noção que não seria tão fácil. Mas, pô, ganhar do Panamá, era obrigação ganhar do Panamá pelo menos de 4-0. Pô, eu assistindo o jogo, cara, se não fizer pelo menos 4-0, eu desligo essa televisão agora, porque era o mínimo que tinha que fazer, era ganhar pelo menos de 4-0 do Panamá. Ganhar da Jamaica eu acreditava que também dava para ganhar tranquilamente. Na real, os 3 jogos dava para ganhar tranquilamente. Contra a França teve muitos erros, assim como os 3 jogos. A seleção brasileira foi eliminada errando, pecando nas mesmas coisas, passes errados. Parecia que elas não entendiam o que estava acontecendo ali. Até contra o Panamá mesmo, que foi um jogo fácil, tinha esses erros de passe. Aí foi lá, teve o tempo para melhorar essa situação. Contra a França, a mesma coisa. Contra a Jamaica, que era o jogo que estava precisando, a mesma coisa. Então, cara, parece que ela não estava entendendo. Elas erravam as mesmas coisas e a Pia lá cantando tu vens, e nada de trocar as jogadoras esperando, fazendo uma substituição perto do jogo terminar, esperando que elas façam um milagre no jogo, que baixasse o Tsubasa e elas metessem um gol lá milagrosamente. Então, cara, foi decepcionante essa Copa do Mundo, questão do Brasil, né? E é triste mesmo a Marta por terminar uma Copa do Mundo dessa forma. Teve um lance emblemático, assim, foi a campanha da seleção brasileira, que foi no último jogo contra a Jamaica. E, cara, eu lá sentadinho, lá na fila do INSS, olhando o jogo, aquela alegria. Aí 2 jogadoras da seleção foram cobrar um escanteio. Aí uma conseguiu devolver a bola para quem tinha cobrado o escanteio e conseguiu colocar ela em impedimento. A mulher estava em impedimento. No lance básico de cobrança de escanteio. Até mesmo isso elas erravam. Assim, tamanho nervosismo e até mesmo falta de concentração mesmo por conta da atmosfera do momento, né? Então, assim, foi um lance emblemático do que foi a campanha do Brasil. Sacou? Inclusive, uma coisa que eu esqueci de comentar contra o jogo da Jamaica é que a goleira da Jamaica recebeu o prêmio de melhor jogadora da partida, merecidamente, mas que convenhamos que as jogadoras da seleção brasileira não deram nenhuma dificuldade para ela. Os chutes que ela defendeu era chute de criança de 10 anos. Não teve uma bola que... O chute mais difícil, isso que tu fala é verdade, Guilherme. A goleira da Jamaica foi eleita a melhor do jogo. Teve um chute acho que metade do segundo tempo, que bateu lá no ângulo que a goleira espalmou e virou um escanteio. Foi o chute mais difícil, mas não teve chutes assim, uma sequência de defesas assim, a lá goleiro da Argentina, não. Realmente é fácil. Foi chutes que não deram perigo, sabe? Foi um jogo muito desesperador, porque tu queria gol. Óbvio, a gente queria ver a seleção chegando longe, mas do jeito que tava, não dava, cara.
Tinha horas que, com esses mesmos erros que eu comentei sobre o passe, cara, eu falava, então é melhor a seleção ser eliminada agora do que ser humilhada na próxima fase. É verdade, corria esse risco, viu? Corria esse risco, cara. Corria muito esse risco, assim. E eu acho que tem culpa técnica, entendeu, cara? Eu acho que tem culpa técnica porque não insistiu em algumas coisas. A Pia, ela abdica de ter um meio-campista de armação, vocês podem ver isso. E assim, alguém pode falar, ela ganhou a Copa América. Se a gente ganha essa Copa América, se a masculina a gente tem 8, na feminina aí parece que só 2 vezes aí a gente perdeu pra Argentina. E eu acho que a próxima a gente perde pra Colômbia, que esse time da Colômbia vai ficar mais cascudo. E muito pouco, entendeu? Muito, muito pouco. E agora a gente tá tendo até uma mão, começando a ter novos talentos aparecendo, mas não foi aproveitado, cara. Assim, de termos gerais, decepcionante. E aí tem 2 questões que eu vejo na mesma coisa masculina. Faltou a questão psicológica e uma concentração, um controle emocional forte, e faltou de novo o treinador. Às vezes a Pia me lembrava muito o Mano Menezes. Mano Menezes não, Tite, desculpa. O Mano Menezes escutando isso dá até um murro na mesa aí. E começa a xingar os outros. O Mano Menezes escutando isso agora falamos aí, né, da decepção, né, da seleção brasileira, mas vamos falar aí coisa boa, né, digamos, na final aí da Copa do Mundo. O que vocês acharam aí do desempenho dessa final? Foi meio chuezinha? Como é que foi? Foi da hora de assistir? Foi bom? Como é que foi aí pra vocês? Rapaz, cara, a final foi uma boa final, cara. Boa final. A Espanha sufocou a Inglaterra. A Inglaterra, eu até já tinha falado isso pra Ricardo, vinha jogando assim mal, né? Inclusive o pessoal falando que não era a mesma Inglaterra da Eurocopa por causa das contusões e tal, que foi campeã da Eurocopa. E eu faço o escalonamento, né? Ganhou da Nigéria nos pênaltis. Ganhou da Colômbia ali também num jogo difícil, pau a pau. Depois vence a Austrália, mais na questão também da concentração. Não foi um futebol de, que lindo o futebol da Inglaterra. Não, inclusive me lembra muito o futebol clássico inglês. Cruzamento, cabeceio e vê o que é que dá. Esse é o espírito do futebol inglês. Uma coisa que eu falo assim, às vezes é que o Brasil, o Tite lá em 2018, queria que o Brasil jogasse que nem time europeu e parecia um time europeu do leste europeu, assim, muito baixo nível, né? Em 2018. E às vezes tu tem que saber qual é o espírito da tua seleção. Que, por exemplo, o argentino, qualquer técnico argentino que entra lá já sabe, é isso. O técnico da Itália entra lá, é isso aqui, não vai fugir disso. E a Inglaterra foi isso, cara. E com futebol dá pro gasto. E aí jogou com a Espanha, que foi crescendo na competição, né? E ganhou a Copa do Mundo. Detalhe, é só a terceira participação da Espanha, né, cara? E jogou muito, cara. Jogou muito. Esse time da Espanha, inclusive com talentos aí como a Salma Parajuelo, Alba Redondo, a goleira muito boa, a Alexia Putellas, a Jennifer Moore. É um time muito bom, né? E infelizmente aí mais uma seleção que é tanto campeã no masculino como no feminino. Mas é a vida. Inclusive eu tô olhando aqui os resultados da Espanha, na campanha dela. Venceu ali a Costa Rica 3-0, depois venceu de 5-0 a Zâmbia. Equipes fracas que a gente já imaginava que não teria tanta dificuldade. Mas aí quando pegou uma forte, que foi o Japão, levou um 4-0. Que é interessante, porque, como a gente já disse, né, o Japão foi eliminado. Não era nem o que se esperava e a Espanha foi avançando, né? Então, e esse jogo esse jogo do Japão é emblemático, Ricardo, porque a Espanha teve 60% da posse de bola. E o Japão com 10 chutes a gol fez 4, então eficiência, né? Pois é, e depois aí foi passando, se esperava muito da Espanha, mas aí foi passando, passou pela Holanda, depois pela Suécia na semi, né? Isso, pela Suécia. E chegou na final e ser campeão. Quem marcou o gol mesmo da Espanha, moço? Foi a Carmona. Foi a Carmona, isso. Um golaço, inclusive, assim, um chute espetacular. E eu imagino que, de fato, pela campanha da Espanha e por ter outras seleções que se destacaram mais, foi um título, uma conquista inesperada, né? Mas muito merecida. Não, é só falar, além de tudo isso que o Ricardo falou,
Por exemplo, a Espanha ganha aqueles jogos para enganar os outros, né? Ah, goleou Costa Rica e Zâmbia. Beleza, como o Guilherme falou, tem obrigação de ganhar. Quando pegou uma força do futebol feminino, que é o Japão, que já chegou em 2 finais, ganhou uma. Inclusive, a seleção feminina do Japão é exemplo à seleção masculina do Japão, para vocês terem uma ideia. Eles têm seminários com o time feminino, para vocês terem uma ideia do respeito que elas têm lá no Japão. Mas a Espanha foi jogando e na hora certa jogou o que tinha que jogar e jogou bem, né? Essa que é a verdade também. Foi eficiente, né? Essa que é a verdade. E teve controle emocional. E teve controle emocional, é fato. A Hermoso perdeu o pênalti, a Inglaterra ameaçou ali ser no jogo, inclusive teve uma chance, né, que a goleira fez uma defesa. Não, acho que eu tô confundindo. Acho que foi da Espanha que chutou, né, a goleira fez uma defesa. Foi isso. Foi isso. Eu sei que a Inglaterra ameaçou, né, empatar, mas a Espanha teve equilíbrio emocional e não deixou escapar a conquista. Pode falar, Guilherme, agora. Concluindo aqui, questão da Espanha, cara, a Espanha foi isso, fez uma boa Copa do Mundo, perdeu, claro, contra o Japão, que era um baita time do Japão, perdeu de 4-0, inclusive que a Renata foi a artilheira da Copa do Mundo com 5 gols e perdeu, apesar de ter perdido para o Japão, fez a sua boa Copa, né? Fez seu feijão ali com arroz, fez o básico e conseguiu vencer, claramente, com um técnico queridaço, o amado técnico da Espanha, que tem todo o seu amor pelas jogadoras, que inclusive, ele na premiação, ele tava parecendo quando você chega numa festa que não conhece ninguém, ele tava lá isoladaço, sem saber o que fazer. Não sabia se ele comemorava com as jogadoras ou ficava lá sentado só assistindo, mas que conseguiu, né? Conseguiu ser campeão com todos esses conflitos. E, cara, é isso. A Espanha, ela conseguiu, né? Acho que deve ter algumas pessoas que duvidaram um pouco desse título da Espanha, até por conta da Alexa Putellas não ter jogado tanto essa Copa do Mundo, que era a melhor do mundo. Destaque, né? Isso. Exato. Eu acho que teve essa dúvida, será que vai conseguir? A principal jogadora não vai jogar e tal, mas, cara, surpreendeu muito. Teve o bom desempenho da melhor jogadora da Copa, que foi a Aitana, e teve a Paraluelo, né, fazendo sua baita Copa também. Cara, teve, inclusive, nesse jogo, né, que a Inglaterra é irreconhecível, deu tanto perigo assim como o Brasil não deu tanto perigo para a Jamaica, a Inglaterra também não deu tanto perigo para a Espanha. Então, só a Espanha jogou. A goleirona Mary Ann da Inglaterra, que também baita goleira, tentou ajudar ali, fazer suas defesas, tentava empurrar o grupo, mas não ia. Não era o dia da Inglaterra vencer. A Espanha fez o seu jogo e conseguiu vencer mesmo com o pênalti perdido da Hermoso. E, cara, a Hermoso que também joga numa tranquilidade, ela joga no tempo dela, né? Porque enquanto as outras jogadoras estão lá no campo aceleradas, ela tá lá na calma dela, ela trabalha a bola e dá certo, cara. Ela é de uma jogadora excelente, realmente uma camisa 10. Cara, ela lembra o jogo do Paulo Henrique Ganso e do Zidane, cara. Tá todo mundo ali, ele tá na calma, passa. Vai lá. E são passes certeiros, né, cara? Eu fico impressionado também. E tem horas que, às vezes, parece que chega a dar uma irritação, porque, o time tá naquele toque rápido, ela vai pra tentar finalizar, e não, ela, com calma, ela vai vendo o jogo, vai trabalhando bem a bola, então o estilo de jogo dela é muito interessante. É verdade. E aí fica a dica pro Sampaoli, né? Ligar lá pra Espanha, saber qual o segredo do técnico da Espanha aí, com um time dividido, ser campeão do mundo aí, pra ver se ele consegue, com o Flamengo, aí ganhar a Copa do Brasil. A dica é não ter porradaria, né? Essa é a dica. Essa é a dica, verdade. Essa é a dica. Foi isso. Esse foi o assunto, né? Copa do Mundo, uma baita Copa do Mundo feminino. Gostei de ter a última, eu não acompanhei tanto, mas eu gostei bastante de alguns jogos que eu assisti, tirando os da seleção brasileira, né, que foi uma dor no coração ter assistido aquele jogo, mas foi uma baita Copa do Mundo, parabéns à Espanha, e vamos lá, vamos para agora falar da nossa, né, vamos falar da convocação da seleção brasileira, a primeira convocação do Diniz, vamos ver o dinizismo, né. Vamos ver o que ele vai fazer com esse time diferente aí, um time diferente do dele com o Fluminense. O que vocês acharam aí da convocação?
antes da gente citar alguns jogadores, só falem aí o que vocês acharam foi boa, ou poderia ter melhorado mais, ou como foi? Cara, eu acho que faltou o Kahneman e o Jeromel. Perfeito, que loucura, né? Não ter sido convocado. Loucura, cara. E o Apodi também, não, eu fiquei maluco quando não vi o nome do Apodi, cara. Que isso? Aí é complicado. O Arias. Não, eu realmente achei que o Fernando Diniz ia convocar o Arias. Ele esquece do nada. John Arias, ele não é brasileiro, não importa, pode trazer que. Não, mas agora falando sério. Não, mas a gente tava falando sério, cara. Perdão. Cara, de padrão. Uma outra convocação que a gente pode falar depois. Me surpreendeu, mas dadas as opções, né, não tem muito o que discutir. Uma outra dava pra ter trocado, mas enfim, pra mim foi padrão. Foi uma boa convocação, a gente tem excelentes jogadores. Tu acha assim que ele só pegou a cola da última convocação do Tite e só mudou alguns, porque... Foi exatamente isso, assim. Tirou um Rony, que não fazia muito sentido. Rony. Aí... E foi no automático, né? Ctrl C, Ctrl V. Sim. E você, o que achou? Foi convocação padrão? Te surpreendeu? Como é que foi? Rapaz, faltou o Gustavo Coutinho, artilheiro da Série B aí com 11 gols do Atlético Goianiense. Porque se você chama Antony, Richarlison, que com todo respeito tão mal nos seus clubes, por que não chamar Gustavo Coutinho aí, artilheiro da Série B, alegria do Atlético Goianiense? E o Guilherme Cano também deveria estar para montar esse time. Mas falando sério, cara, eu não teria convocado Neymar nem o Antony. E depois eu falo o motivo disso. Mas foi isso que o Ricardo falou, Ctrl-C, Ctrl-V. Não sei o que. Tá aqui. Inclusive, alguns comentaristas estranharam que achavam que o Diniz poderia ter convocado o Paulo Henrique Ganso. A Mia Lacombe, como é o nome dele? Casagrande também falou isso. Mas ele preferiu ficar no normal, né? Como vocês falam, convocação normal. Cara, eu vi até alguns torcedores do Fluminense falaram que perguntaram se você acharia justa a convocação do Ganso. Muitos deles falaram que não, até porque se fosse o Paulo Henrique Ganso da temporada passada, aí tudo bem, mas nessa agora não tá assim tão bem. Não tá com aquele destaque da última temporada. Pra mim não importa, assim, se o Ganso tá muito bem. Eu não acho que faz sentido ele pra seleção. Não, pra mim não faz sentido, assim. É a mesma coisa que muitas vezes ocorria no passado, quando era o Tite. Convoca Marinho, convoca Thiago Galhardo. Cara, não, velho, não. Ok, tá numa fase muito boa, tá jogando bem aqui no Brasileirão, mas tem certos caras assim que tu tem que perceber, vai ser um ciclo. Não vou colocar esses caras agora, velho. Não faz o menor sentido. Pra mim é o caso do Ganso. Odeio o Ganso. Temos aqui um hater do Ganso. O Ganso vai lhe mandar uma DM depois. Hater do Ganso. Faturado. Ganso é o cara... Dificilmente tem um hater aí. Cara, o Ganso realmente tá mal no Fluminense e tal. Mas ele é o que se adapta no dinizismo aí. E é aquela história que a gente tava falando da seleção da Espanha. Tem uns lampejos que é lá, salva o Fluminense com 1-0, entendeu? E aí? E é talvez o último meio-campista clássico que o Brasil tenha. Se vocês forem parar para analisar, não tem mais esse meio-campista clássico aí. O último antes dele era o Alex, lá da era Palmeiras, jogou no Fenerbahçe e tal. Depois disso, mas sigamos em frente. Para mim também foi uma convocação padrão, né? Acho que um ou outro ali desagrada, mas vamos lá. Agora vamos analisar aqui a composição, né? Começando pelos goleiros Alisson, Bento e Ederson. Cara, acho que padrão o Alisson e Ederson, para mim, talvez mudar um pouco, né? O Alisson sempre era titular tanto nas convocações do Tite quanto nessa do Ramon Menezes. Cara, acho que o Ederson talvez esteja merecendo mais, apesar dele dar um baita susto quando tá jogando com os pés, porque ele gosta de, né, matar o torcedor do coração. O Bento, muito merecido, talvez o PR, né, o PR também, que eu acho que talvez merecia até mais do que o Bento, mas eu acho que, eu imagino que talvez o Diniz ele tenha ficado com aquele receio de convocar
alguns jogadores do Botafogo, por medo, né, até de, por caso um deles se lesione lá na seleção, ia ter os torcedores chiando na cabeça dele, né? O Botafogo, o líder do campeonato, perder algum jogador, então acho que ele deve ter pensado nisso e preferiu convocar talvez até o Bento, que para mim é um baita goleiro, merecidamente. E aí, o que vocês acharam desse convocação dos goleiros? Né? Padrão. Eu acho que o Ederson agora vai assumir a titularidade da seleção. Gostei do Bento, tá jogando muito. Não vai demorar muito, vai para a Europa. O Benfica até tentou comprar ele, eu acho que não rolou, pelo menos por agora. O Barcelona também, se eu não me engano, tá de olho nele, mas aí, se for, eu não concordo tanto, porque eu acho que vai acabar fazendo com ele o que fizeram com o Neto, né? Sendo banco e ir para qualquer time da Europa, mas pode continuar. É verdade. Então, se for para um time, vai pro Benfica, que eu acho que ele consegue. Lá ele tem chance de ser titular. Mas não coloca. É o quê? Não, lá no Benfica o Bento tem chance de ser titular. Isso. É o Vlaco Dimos o titular agora. Inclusive, se eu fosse o Bento, eu nem iria pra nenhum time da Europa, sendo que tem um Sampaio Correia aí, né? Eu acho loucura o cara querer ir pra Europa tendo o baita time do Sampaio. Aí, o gigante do Outeiro da Cruz. Podendo jogar ele no Castelão. Pô, que isso, o cara tem que pensar melhor aí na carreira, loucura. Dos goleiros aí, o único que eu não concordo é o Alisson, cara. Que aí eu tenho uma opinião muito parecida com os comentários esportivos, que já usou o Alisson em 2018, 2022. É um bom goleiro? Inegavelmente é um bom goleiro. É goleiro de seleção? É goleiro pra ganhar a Copa do Mundo? Não é. Não é, galera. Não é, porque não espere, por exemplo, a gente tava falando da goleira da Inglaterra. A goleira da Inglaterra pegou o pênalti, gritou e disse em inglês pra Espanha, chuta de novo. Tipo assim, pra intimidar. Pra intimidar, cara. É isso. O goleiro, quando é bom, e incentivar a galera e os caras. Tô confiante aí. Fica tranquilo que o goleiro pega. E com o Alisson, rapaz. Até hoje eu sou injuriado com o Alisson. O Alisson fica lá olhando com aquela cara de tempo pro croata. Eu fico pensando assim, putz, pra quem já teve Tafarel, Dida, São Marcos, ter Alisson pra mim é um negócio complicado, viu? Mas vamos lá. A galera quer convocar. Dos mesmos criadores de hater do Ganso, temos aí hater do Alisson. Não, o podcast de hoje vamos falar os haters dos convocados. Eu não tenho nenhum problema com o Alisson, até porque ele é muito bonito, então por que eu teria problema com o Alisson? Porra, né? Pra quem é o cara bonito desse aí? Vai ter, pô, que isso? Não, mas aí, me gerou uma dúvida aqui. Quem tu convocaria no lugar do Alisson? Cara, tu fez uma pergunta difícil agora. Eu acho que eu usaria o esquema que a CBF, que os técnicos da seleção brasileira utilizavam antigamente, né? O Bento tá numa ótima fase, o Ederson, muito bom. Não convocaria o goleiro do Palmeiras, que é bom, mas precisa na Libertadores. Eu convocaria o goleiro da seleção sub-20, que eu me esqueci o nome dele agora, para ir preparar ele pro ciclo de 2030, entende? Como o Dida era reserva em 98, preparando para ser reserva em 98, 2002, para ser titular em 2006, entende o que eu tô falando? Mas seria isso, assim, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião. Ou até mesmo o melhor goleiro do Brasileirão, né? O Matheus Cunha. Qual a idade Faz dele? Mais sentido ele pra convocação olímpica, né? Pra convocação da seleção olímpica. Não, sim, claro. Apesar de se tu olhar pra ele, tu não imagina que aquele cara tem aquela idade, mas... Não, ele tem Quantos anos ele vai tem? ter investigação. Cara, eu não sei quantos anos ele tem, cara. Vou dar aqui uma olhada aqui, rapidamente. Mamãe Google aqui. No meio do programa, galera, isso aqui nosso programa é isso aqui mesmo, galera. Tem 22 anos. Deixa eu lembrar o rosto. Não parece. Parece meu pai. Parece meu pai, mas não. aí eu forcei também. É isso. Sigamos em frente. Lateral. Sigamos. Vamos aqui para os laterais. Deixa eu ver aqui. Laterais, temos lá o Danilo, da Juventus, Wanderson, Mônaco, Caio Henrique também, Mônaco, e Renan Lodge, Olympique de Marseille. Cara, assim, vou começar logo falando aqui. Cara, Danilo é padrão, né? Não tem muito. Laterais, na real, na seleção é uma posição que tá complicada há um tempo, né? Cara, desde que Cafu e Roberto Carlos se aposentaram. Exato. Danilo, padrão. Antigamente ele convocava, né, o Danilo com o Alexandro, o que gerava mais raiva ainda. Mas é o Danilo padrão, o Wanderson muito bom, essa mudança, né? O Wanderson
que claramente para mim merece titularidade nesses 2 jogos, junto com o Caio Henrique, que muita gente estava esperando essa convocação do Caio Henrique, porque é um cara que está se destacando muito, né? E eu, se não me engano, teve uma notícia que foi o primeiro jogador a ter, acho que mais de 20 assistências no campeonato francês. Tá se destacando muito há um tempo, cara, e o Renan Lodge, pra mim, nossa senhora, cara, é o que, acho que o Diniz chamou porque tinha que completar, porque, meu Deus do céu, cara, o Renan Lodge pra mim não dá, eu acho que ficava os 3 mesmo, e porque, realmente, o outro lateral esquerdo, acho que não tinha quem convocar, então acho que era melhor ter deixado só esses 3, porque o Renan Lodge acho que seria a mesma coisa que nada. O que vocês acham aí? Eis aqui também um hater do Renan Lodge, para fechar aqui. Todos nós somos haters do Renan Lodge. Vai lá, Ricardo. Pra mim não fez sentido o Renan Lodge, lateral direita, Renan Lodge. Pra mim não fez sentido, mas eu entendo que é justamente pela escassez de jogadores na posição, né? Ok. Contanto que o Caio Henrique jogue, pra mim também concordo que deve ser o Caio Henrique e o Wanderson, mas eu não acho que será. Acho que será o Danilo e o Caio Henrique. Fico muito feliz com a convocação do Wanderson. Aí, ó, pra quem não sabe, eu sou gremista, né? Então eu vou ser clubista aqui. Eu fiquei muito feliz. Não só porque ele tá jogando muito bem, mas porque ele foi revelado pelo Grêmio. Então aqui nesse programa nem tem clubista não, pô, relaxa. A gente gosta de futebol, mas nem torce. Né? Todo mundo aqui imparcial aqui. Eu achei muito boa a convocação do Wanderson, do Caio Henrique. Danilo não incomoda, só o Renan Lodge aí que fica esse asterisco. E você, Kepler? Rapaz, nos laterais, eu vou falar agora usando o Casagrande aí e o Mauro César. Cara, são bons jogadores, mas são jogadores normais e iguais. Vamos ser sinceros, mesmo o Danilo aí numa boa fase na Juventus, não dá pra comparar o Danilo com os grandes laterais que a seleção já teve, né? E é um buraco, a gente já tá com 8 anos aí que não arranja um lateral direito e esquerdo do nível de antigamente. Eu acho que a CBF deveria se preocupar com essa questão da formação nas categorias de base, porque isso mostra uma falha. Cara, o Renan Lodge, cara, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não me lembro o último jogo que eu assisti do Olympique de Marseille, mas lá na torcida do Olympique de Marseille, ele já tem os haters dele aí junto com vocês, viu? Mas não me lembro assim, esse cara aqui é um grande jogador, um pereba e tal. Mas assim, são jogadores normais. É isso que dá um certo receio, são iguais. Me diz um diferencial de Danilo, Wanderson, Caio Henrique e Renan Lodge, Guilherme e Ricardo. O diferencial é que o Wanderson e o Caio Henrique ainda tem qualidade, né? O Danilo e o Renan Lodge perdeu isso há algum tempo. Cara, eu concordo. Que é o Wanderson e o Caio Henrique, que vão dar um novo respiro a essa posição da seleção. É curioso o Renan Lodge mal ter pisado na França e já ter hater. É um efeito assim impressionante. Ele vai fazer um grupo com o técnico da Espanha, dos mais queridos do mundo. Sim. E vai chamar... Não deu pra chamar um cara aí que não tá aposentado, mas tá preso, então acho que também vão colocar ele no grupo. Não, e nem se deve chamar ele, não deveria nem ter na outra Copa. Já que tu invocou o nome de quem a gente não deve falar o nome, ele não deveria nem deveria ter sido convocado na outra Copa. Meu. Essa que é a verdade. Ah, porque é um cara que... Havia uma vaga para idoso que tava faltando na Copa, então tiveram que incluir. Foi isso. Porque se fosse pra animar, tem um animador, rapaz, chama a galera do Porta dos Fundos, chama lá o repórter doidão, vai animar a galera. Canarinho e Pistola já tava passando um entretenimento absurdo, não precisava de mais um. É isso. Mas vamos lá, seguindo em frente. Depois da aparição dessa assombração que eu invoquei. Vamos lá. Zagueiros, vamos lá. Ibanez, do Al-Ahly, Gabriel Magalhães, Arsenal, Marquinhos, PSG e Nino, Fluminense. Cara, pra mim, acho que tranquilo, né? Ibanez chegando aí aqui, né, uma outra vaga que abriu, né, pros jogadores do clube árabe, que agora aí a seleção vai ter que... Os sheiks vão ter que pagar a seleção para abrir essa vaga. Exato, essa cota. Mas eu acho que tá tranquilo, é uma posição que eu acho que não tem muito o que ser falado. Eu acho que o Ibanez é bom zagueiro, né? Eu acho que
Dava para ter continuado na Europa, mas o dinheiro, né, chamou a atenção. Tipo, né, normal. Gabriel Magalhães também, muito bom jogador. Marquinhos também nem se fala. O Nino, acho que também o Nino tá merecendo aí essa convocação. E aí, Ricardo, o que tu acha aí dos zagueiros? Eu acho curioso, porque o Magalhães, antes, lá na convocação para a Copa, eu já achava que ele deveria estar na seleção. E ele não foi. Aí agora está sendo convocado, né? Não me incomoda, eu gosto bastante de Gabriel Magalhães. O Ibañez, outro que deveria ter, que quase foi para a Copa e ficou de fora, agora é convocado. Não sei realmente como vai ficar essa questão aí dos jogadores que estão na Arábia, né? Se vai influenciar aí na convocação deles, né? Como que o Diniz e futuramente aí o Ancelotti, se de fato vier, como que eles vão avaliar? Será que eles vão avaliar o campeonato com desempenho inferior? Por isso influenciaria numa não convocação deles? Não sei. Por enquanto, né? O Ibañez vai. E o Marquinhos... Só falando, o Ibañez que inclusive está indo pela temporada dele na Europa. Exatamente. Ele está indo pelo passado, né? Pela última temporada. Exato. O Nino não me incomoda. Eu gosto muito do Nino. Eu acho que ele tá... ele pode não estar no mesmo nível, mas ele ainda é um excelente jogador. E eu concordo com a convocação dele. Vamos lá, Ribeiro. Rapaz, os zagueiros pra mim aí, os quatro, Ibañez, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino, bons zagueiros, cara. Eu acho que na zaga aí, graças a Deus, a gente tá bem servido aí. Inclusive, eu concordo com o Ricardo. Gabriel Magalhães já deveria ter sido convocado para outra Copa. Ele tem agora 25 anos, né? Ele vai ter 29 se eu tivesse fazendo a conta certinho na próxima Copa. Dá tranquilo. Queimou uma oportunidade para ele, né? Ele poderia ter jogado a Copa em 2022. Ricardo fez uma boa lembrança. Mas são 4 bons zagueiros, cara. São 4 bons zagueiros. Aí não tenho reclamação nenhuma, não. Quem você acha que vai formar a dupla? Marquinhos e quem? Eu acho que é Marquinhos e Magalhães. Tu acha que é Marquinhos? Eu acho que ele vai ser usado. Ele vai botar Marquinhos e Nino, cara. Porque o Nino é o xerife dele. Sério, eu acho que ele vai ser usado nisso. Cara, pra mim, se ele for lúdico, né? Eu acho que ele bota Marquinhos e Magalhães. Que o Nino talvez eu acho que fica no banco. Também é uma possibilidade. É uma possibilidade. Vamos ver aí. Mas assim, na posição de zagueiros, desculpa, tá tranquilo aí. Eu acho que são 4 bons. Aí criou um termo novo agora. Na posição de zagueiros, são 4 bons jogadores aí. Que qualquer seleção queria ter. Seja verdade, seja dito. Cara, vocês falaram da seleção do Magalhães de já ter sido que deveria ter ido pra Copa realmente, mas tem uma lembrança que Magalhães, inclusive, eu vi ele como um cara que ele tinha muito um azar, né? Porque toda vez que ele era convocado, ele era cortado por alguma coisa. Teve questão da Covid, né? E teve uma outra questão que não foi azar, né? Que, se não me engano, teve o nascimento do filho ou filha dele. E na Copa eu não me lembro, mas merecia claramente ter sido convocado. Mas vamos lá agora para os meio-campistas. O André, Bruno Guimarães, Casemiro, não da live. E poderia ter sido convocado também. Injustiçado o Casemiro. Mas vamos lá, Casemiro, Joeliton e Rafael Veiga. Cara, pra mim também, assim como a zaga, pra mim, acho que o meio campo padrão, o Rafael Veiga, que acho que entrou na vaga do Paquetá depois das suspeitas, né, das investigações dele com questão de apostas esportivas lá na Inglaterra, foi cortado, e foi o Rafael Veiga que pra mim eu acho que tá mereceu essa convocação, tá fazendo uma boa temporada aí, voltou aí com tudo. O André também merecidamente poderia também ter sido outros jogadores, né? Assim como também o João Gomes tá sendo o Noé também, assim, do Wolverhampton, carregando tanto animal, e assim também como o Danilo, né? Também faz uma baita temporada, mas o André também acho que é excelente. Bruno Guimarães padrão, baita jogador, Casemiro nem se fala. E Joeliton também, que acho que vai ser muito bom para ele também se firmar mais na seleção, pegar mais o ritmo. Bom, no primeiro jogo dele ele foi bem, meteu até o gol. No outro já também não foi tão bem assim, não jogou tão bem. Mas é isso, acho que foi boas convocações aí pro meio campo. Cara, eu tô quase chorando aqui só de ver essa convocação dos meio-campistas. E de imaginar justamente esses jogadores que não foram convocados, que mostra a quantidade de excelentes jogadores que a gente tem para a posição, cara. Principalmente de meio campo e atacante. É impressionante, né? Não deu para convocar o Danilo, o João Gomes, sendo muito bem na Premier, mas ainda assim a seleção está muito bem servida nessa posição. Eu acho que o André foi uma convocação muito acertada, porque é um negócio que eu percebo quando eu vejo o jogo dele. Cara, esse cara
tem condição total de jogar na Premier League, velho. Eu acho que ele, daqui a um tempo, ele vai ser comprado. Acho que ele pode aí... Ele joga como primeiro volante, eu acho. Primeiro. Cara, isso eu não sei. Eu acho que é primeiro volante, e aí, às vezes, quando o Ganso não pode jogar, ele vira um meia mesmo, mais de armação, entendeu? E ó, já deu um cara versátil, né? Pode jogar em 2 posições aí, né? Já que agora não vai mais ter o Fabinho para ser o eterno substituto do Casemiro. Exato. Tem o André, que ainda é um cara novo, sabe? Que vai ter muito tempo aí para se aperfeiçoar. Quem sabe chegar num grande clube europeu, né? Principalmente da Premier League. Aí, ainda na Premier League, tem o Bruno Guimarães, tem o Casemiro, perfeito, e o Joelinton, que é o que eu espero bastante para esse novo ciclo. Acho que é um cara que vai conseguir aí a posição de segundo volante da equipe. Se quiser, pode jogar até no ataque, porque vai ser até bem melhor do que os centroavantes que a gente vai falar daqui a pouco. Pois é, ele pode jogar nessas posições também. De centroavante, de ponta também, né? E é muito bom ter esse tipo de jogador na seleção que faz muitas funções. Eu acho que isso vai ser bom para ele e para a seleção. E é uma história de superação, assim, porque ele era ridicularizado antes dele começar a jogar na nova posição, né? Ele era um centroavante que não fazia gol. Isso. Aí agora, como segundo volante, que chega no ataque, ele tem conseguido marcar seus gols e quando joga de ponta também. Então é um cara que tá aí na melhor fase da carreira dele, que também acompanha a melhor fase do Newcastle há muito tempo. E eu acho que ele tem muito a contribuir para a seleção nesse novo ciclo. Vai ser um dos grandes nomes dessa nova fase. E o Veiga. E o Veiga, o que tu acha do Veiga aí? Então, é isso. Então, assim, eu tenho uma breve pergunta aqui. Se tivesse mais uma vaguinha aí pro meio campo, quem tu convocaria aí pra ocupar essa vaga? Cara, eu acho que o Danilo, cara. Eu colocaria o Danilo. Apesar da seleção ela ter bem servida é porque eu não consigo... De segundo volante, né? De primeiro e tal. É porque eu não consigo lembrar agora no momento de um cara pra ser um meia de armação, sabe? Veiga, ou então o Lucas Paquetá. Consigo lembrar de um outro. Eu, como não clubista, né? Mas eu colocaria o João Gomes, né? Muito bom também, sim. Fato. Ele tá bem servido nessa posição, a gente não vai ter nenhum problema com isso. Exato. E você, o que achou desse meio campo aí? Faça sua análise. Cara, é um bom meio de campo. O André, eu concordo aí com o Ricardo, ele é bem versátil. O Bruno Guimarães ali é aquela padrão. Casemiro padrão. E o Joelinton é um cara que eu também espero muito, porque nos 2 últimos amistosos, ele foi muito bem, no outro já não, mas é uma história de superação, né? Um cara que, inclusive, por ele já ter esse aprendizado de mudar de posição, é um cara muito útil para uma seleção, principalmente em Copa do Mundo, que é um torneio de tiro curto, né? Então isso ajuda muito. E o Rafael Veiga, cara, sem palavras, é merecido, entendeu? Inclusive aí, meio campista do Palmeiras. Sou palmeirense, né? Ainda não tinha falado aqui no podcast. Clubista. Mas é um cara muito talentoso, entendeu? Se falar assim, esse meio campo aí é um meio campo a lá Alex, a lá Kaká, o Ronaldinho Gaúcho ali, não é, mas agora falar. Mas é um bom meio campo. É um bom meio campo. E dá pra te fazer umas coisas produtivas com ele, entendeu? E eu acho que o Joelinton, cara, ele tem uma coisa que é a garra, o espírito. Ele parece que ele vai incorporar esse estereótipo do jogador aguerrido, né? Eu acho que vai ser esse cara na seleção. Que é importante, por exemplo, vamos pegar lá 2022 de novo. Tomou gol, os caras tomaram o gol. Eu tenho certeza que se o Joelinton tivesse naquele time, não tinha tomado aquele gol porque ele ia voltar ali, ele ia fazer a falta antes. Toma, claro. Não, cara, mas é isso. Os ingleses não gostam do jogo do Uruguai, do jogo da Argentina, porque assim, estamos ganhando de 1-0, vou meter a mão aqui, que nem o Suárez fez lá na Copa de 2010. Se der pra fazer gol de mão, vou fazer. Aí isso é burlar a regra. Problema teu, por isso que você só tem uma Copa do Mundo. Entendeu? Azar de vocês. Mas o Joelinton tem esse espírito aguerrido, cara. E ele é talentoso. Ele é um cara que encaixa perfeitamente numa Copa, entendeu? De improvisação, entendeu? É isso. Inclusive aí, Kepler, como você vê um palmeirense aí, já sabemos quem mandou Ramon Menezes convocar o Rony, né? Então, tá aí, galera, revelado aí quem mandou convocar ele. Revelado essa amizade aí que eu tenho com o Ramon Menezes aí, e-mail enviado secretamente, agora exposto aí. Vamos ver as implicações jurídicas aí no futuro. Agora vamos para os atacantes, né? Uma área aí que acho que vai gerar mais assunto agora, que vamos lá, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha,
Neymar, Richarlison, Rodrigo e Vini Júnior. Vamos começar aqui tacando lenha logo. Eu vou começar logo tacando lenha no Matheus Cunha, outro, né? Mais um hater do Matheus Cunha. Não, segura. Calma. Vamos falar primeiro bem, aí depois a gente fala do que a gente não gostou. Então, começa logo aí falando quem que tu quer elogiar aí, fala aí. Eu sou um cara de amor, né? Primeiro eu quero Tu ama, né? Tu ama. Aí pelas costas eu falo mal depois. Tu é o Paulo Souza, né? Tu é um romântico. Romântico. Cara, que todo mundo concorda que as convocações do Gabriel Martinelli, do Rodrigo e do Vinícius Júnior foram acertadas. Padrão e sem discussão. Esses três aí não tem o que discutir. Não tem o que discutir. Eu acho que o Rodrigo e o Vinícius Júnior eles vão ter ainda mais importância nesse novo ciclo. Principalmente porque o Vinícius já tinha antes, né? Mas o Rodrigo agora tá tendo mais no Real Madrid. Eu acho que isso vai acompanhar para a seleção brasileira, né? Principalmente o Vinícius Júnior, acho que vai ser o cara da seleção nesse novo ciclo. E o Martinelli, que continua um espetáculo de jogador, né? Então, baita jogador, então são convocações aí acertadas. Agora a gente pode falar mal dos outros. Meu bebê, concorda aí, concorda. Agora vamos para a melhor parte, vamos tacar linha. Vamos chegar na parte boa. Cara, parte boa, grande. O Antony, cara, que depois a gente vai passar, né, pelos acontecimentos aí, né? Mas vamos falar aqui primeiro do futebol do Antony. Cara, para mim, achei merecida essa convocação do Antony. Eu acho que ele vai ser titular, na real. Acho que o Rodrigo merece bem mais. Porém, eu convocaria o Rafinha no Barcelona, que fez uma melhor temporada. Acho que estava merecendo depois. Eu não lembro se depois da Copa do Mundo o Rafinha foi convocado de novo. Acho que é um cara que merece estar ajudando o Barcelona. E acho que merecia muito mais que o Antony. Gabriel Martinez, né? Discutível. Matheus Cunha aqui, cara, pra mim é surreal a convocação dele. O cara, mano, que esse cara mal meteu o gol, mano. Que isso, o cara é um centroavante, rodou de time pra caramba, não se firmou em nenhum, tá no Wolverhampton agora. Cara, pra mim, não mereceu de nenhuma forma essa convocação. O Arthur Cabral, que tava jogando muito mais, merecia muito mais essa convocação no lugar dele. Também, até mesmo no lugar do Richarlison, que também tá a mesma coisa, não tá fazendo nada no Tottenham. Claro, chegou no time novo e tal, tem que ter outro estilo de jogo, mas que não é por isso que não possa ser retirado da convocação. Acho que não mereceu nenhum desses dois. Centroavante é uma área que agora tem jogadores melhores, como o Arthur Cabral, mas que também tá meio difícil, tá começando a ser a questão da ausência dos laterais também dessa seleção. Os jogadores não estão em boa fase. Tu pensa em centroavante, tu pensa no Gabigol, também não tá numa boa fase. O Pedro também mal tá jogando, depois desses polêmicos e tal, com o São Paulo mal tá jogando. E, cara, Rodrigo e Vinícius Júnior, indiscutível, já foi falado. E o Neymar, cara, é uma peça fundamental para a seleção brasileira, claro, mas que não tá jogando, né, cara? Tem a questão da lesão, também ainda não teve, eu acho que só jogou um amistoso aí com o PSG, né, que fez 2 gols. Jogou muito, mas que Jorge Jesus, inclusive, falou que ele estava lesionado, não vai estrear agora, e que possivelmente vai ser cortado talvez dessa lista e talvez o Diniz traga ou não outro jogador, mas que, cara, acho que o Neymar, o nome dele pesa muito para a seleção, então estando mal ou não, acho que a galera não questiona muito essa convocação do Neymar, porque é uma peça importante também, mas que é o Neymar. E, cara, possivelmente acho que vai ser cortado, né, essa lesão dele, falaram que ele tá com 2 lesões na coxa, e acho que talvez possa ser cortado aí da seleção. Rapaz, falando futebolisticamente, porque a gente vai falar o Antony depois um tópico à parte. Cara, Antony, Matheus Cunha, Neymar, eu não teria convocado nenhum dos três. Por desempenho futebolístico, Neymar, o Jorge Jesus já deu a dica. O cara tá lesionado. Teria o Richarlison. Cara, o Richarlison por uma questão de afetividade. Eu sei que o rendimento dele não tá bom, mas eu acho que eu tiraria o Richarlison. Eu tiraria o Richarlison também. Seria esses aí, Antony, Matheus Cunha, Neymar e Richarlison.
Eu não convocaria com todo a afetividade que eu tenho com o Richarlison, que é um atleta excepcional, mas realmente não tá numa boa fase. E aí eu volto uma coisa, eu levantei essa discussão aqui quando a gente tava fazendo o tópico, a pauta, né, pro podcast. Por que não convocar o artilheiro da Série B, cara? O Cláudio Coutinho, que tem 24 anos. Desculpa, Cláudio Coutinho não, Gustavo Coutinho, lembrei de um jogador antigo aí dos anos 70. Gustavo Coutinho, atacante, 11 gols. Fez mais gol do que o Richarlison na temporada todinha. Exato. E a galera vai falar, pô, Série B, mas, pô, não é porque o cara tá jogando numa Série B que não merece ser convocado. Série B também é um campeonato difícil, cara. É um campeonato como qualquer um. E detalhe, Guilherme, só te interrompendo aí, desculpa, só te interrompendo, outras seleções convocam jogadores da Série B. Existe, vai convocar, por exemplo, no México já aconteceu isso, na Argentina também, eu não me lembro aqui pontualmente, mas por que não? Aí convocam uns casos, por exemplo, Matheus Cunha, como tu mesmo falou, rodou mais do que peão, ou que é o negócio lá do baú da felicidade do Silvio Santos, quando o Silvio Santos apresentava o programa. O que o cara desse vai render na seleção? Complicado, entendeu? É uma posição que se for olhar bem a fundo mesmo aí, é o Martinelli, Rodrigo e Vini Júnior. Essa que é a verdade. Peguei. Pode concluir. Não, e só pra terminar assim, porque estão num rendimento muito abaixo. E quando eu falo muito abaixo, é baixo mesmo. Tu vai pegar o Richarlison, fez menos gol. A gente tá comparando aqui, já que a gente tá fazendo um negócio de comparação. A Série B. Ele fez menos gol que o Gustavo Coutinho, 11 gols aí. O Matheus Cunha nem se fala. Aí é Premier League. Volta a falar, galera. Dos times que caíram da Série A do ano passado e estão na Série B, não vai subir nenhum. E os caras têm mais dinheiro do que o resto dos times que estão na Série B. E aí, o campeonato desse é fácil? Não é, entendeu? Fora... O Richarlison que tá iniciando o novo ciclo dele no Tottenham, né? Que antes ele disputava uma posição com o Harry Kane, mas que agora ele já tem a oportunidade de ser titular, né, no Tottenham e, cara, até agora não fez nada. Eu não sei nem se ele já meteu gol nesses primeiros jogos aí da Premier League, mas, cara, por enquanto não tá surpreendendo nada. Inclusive, o Kepper falou aí do Gustavo Coutinho. Antes eu fui hater do Paulo Henrique Ganso, mas por conta, não que eu seja etarista, tá? Mas por conta da idade dele, e eu não vejo uma projeção de melhora a longo prazo. Assim, agora, jogadores como o Gustavo Coutinho, o André, Danilo, que não foi convocado, né? O Joel, Bento. São jogadores aí que estão no futebol brasileiro. Cara, eu não tenho nenhum problema que eles sejam convocados, porque eu vejo uma projeção de melhora, né? E é o que eu vejo também nesse do Gustavo Coutinho. Eu acho que poderia ter sido convocado, acho que seria curioso, mas ainda assim seria uma convocação justa. Enquanto jogadores como o Matheus Cunha, o Richarlison até não reclamo tanto, porque ele já pertence ao ciclo, né, da seleção anterior, foi para a Copa e tal. Mas o Matheus Cunha, para mim, não faz o menor sentido, porque ele não foi para a Copa do Mundo, ele foi convocado antes da Copa. Não, e chorou pra caramba quando não foi convocado pra Copa do Mundo, que, pô, pra ele devia ser natural ele não ter sido convocado. O que o cara fez pra ter sido merecido de chegar na Copa do Mundo, cara? O cara não fez a temporada dele, não fez nada, cara. Não fez nada de... O cara é centroavante, o cara não meteu gol, cara, que isso? E o cara tava chorando pra caramba. É impressionante ele ainda ter esperança de ter sido convocado. Números. Ele, temporada 22-23, ele começou no Atlético de Madrid. Ele fez 17 jogos, deu 2 assistências e não marcou nenhum gol. 17 jogos, muitos dele nem entrando no segundo tempo, então ele não era nem titular. É que o técnico, o Simeone viu que não fazia a menor diferença e, cara, então eu vou botar ele no segundo tempo, que é... Corre aí. Pois é. É o famoso corre aí. O time que tinha gol, sabe? Aí 17 jogos para o Atlético de Madrid, nenhum gol. Aí ele foi emprestado pro Wolverhampton. Fez 20 jogos, deu 2 assistências e marcou 2 gols. Ou seja, na temporada passada ele fez 37 jogos, deu 4 assistências e marcou apenas 2 gols. Ele é um centroavante, deu mais assistência do que marcou gol. E foram só 2. Por que um cara desse merece ser colocado para a seleção? Volta a falar. Qual que é o motivo? Esse número não existe. Esse número eu tô mostrando números aí, sinceramente, nem eu jogando pereba como eu
tenho números tão ruins como esse cara. Vamos ser sinceros, cara. Eu também não, até porque eu pelo menos tenho 3 gols, né? Já é mais Já ganha. Não, e deixa eu falar uma curiosidade aqui. Eu tava falando do Gustavo Coutinho. O Gustavo Coutinho tá na frente do Wagner Love. O velho Wagner Love de Palmeiras, Corinthians, rodada aí do CSKA de Moscou. de Wagner Love. Artilheiro do amor. Artilheiro do amor aí com 10 gols no esporte. Gustavo Coutinho tem 11. Tu entende? Tu entende a questão da qualidade? Por que não convocar o Gustavo Coutinho? É Série B? Não sei, cara. Acho que tem que dar oportunidade. Aí tu dá oportunidade pra Matheus Cunha, que no Wolverhampton e no Atlético Madrid não tá fazendo nada, vai fazendo a seleção brasileira. Aí agora eu vou falar que nem a galera. É brincadeira, pô. Brincadeira. E outra, o cara ele não Copa do Mundo e antes da Copa teve oportunidade e não desempenhou bem. Qual é o motivo dele ter voltado, sabe? Por quê? É empresário bom? Brincadeira. Meu pai falava isso, cara. Eu vou falar, meu pai, quando olhava esse jogador, da onde vem, meu filho? Isso é indicação de empresário. Me lembra muito. Teve esse debate no Papo de Bola lá, entre o Juca Kfouri e o Casagrande, que o Diniz fez uma convocação para não ser polêmico. Mas não vai ter jeito, cara. Vai ser polêmico. Por exemplo, Matheus Cunha. Por que indicar ele? Por que convocar ele? Aí você pega, por exemplo, o Arthur Cabral, que foi citado anteriormente, pela Fiorentina. Na temporada passada, ele jogou 48 vezes e em algumas partidas nem foi titular, assim, ele revezava com o Jovic, horrível também, igual o Matheus Cunha. Ou então o Kouamé, que já é um pouco melhor do que o Jovic. E ele marcou 17 gols. O Arthur Cabral marcou 17 gols e deu uma assistência. E ele é muito melhor do que o Matheus Cunha, não só pelos números, mas no jogo mesmo. Assim, ele pode ser um cara alto, ele é um cara alto, mas isso não impede que ele seja um centroavante móvel. Ele sai da área, ele faz um bom pivô, ele sabe distribuir a bola e tal. Por que ele não foi convocado no lugar do Matheus Cunha? O que o Matheus Cunha tem de melhor do que ele? Tanto em números como no jogo mesmo, em campo, na habilidade. O Arthur Cabral é muito melhor, cara. Ele é o maior artilheiro da Conference League. Há inúmeras vezes que ele foi o brasileiro que mais fez gol na Europa, contando com os brasileiros, claro, no Basel, né, o time que ele jogava. O que ele guardava de gol nesse time era loucura. O cara tava jogando muito lá e continua jogando muito em cada time que ele passa. E quando ele teve, não lembro quando é que ele foi, mas ele teve uma convocação na época do Tite e não foi utilizado, que foi uma loucura também. É o que dá bastante, né? O Tite convocar alguém e não botar pra jogo. Sim. E eu queria também só voltar um pouco no que o Kepler falou do porquê não convocar os jogadores da Série B. Cara, e isso eu acho que até motivaria ainda mais esses jogadores, porque, Série B, você vê, cara, muita gente não dá um menor valor pra Série B, mas que, se tu vê, é o campeonato mais competitivo que muitos por aí. E, cara, isso eu acho que causaria até um efeito positivo no jogador, de ter mais incentivo, né, de ser visto pelo treinador da seleção. E tem muitos jogadores também, jovens, sendo revelados pelos times da Série B. Então, realmente, por que não colocar esses jogadores? Sendo que estão merecendo muito mais do que esses caras que estão jogando na Europa. E aí toca num outro ponto polêmico, né? Por exemplo, a gente tava falando dos laterais. Por que não convocar os laterais lá do Botafogo? Entendeu? Ou por que não convocar a galera da Série B? No final das contas, na lista só tem 3 jogadores que jogam no Brasil, né? 2 do Fluminense e 1 no Palmeiras. Acabou, né? Do Atlético. E o Bento. O Bento do Atlético Paranaense, é verdade. 4. E tem mais gente aí, entendeu? O Matheus Cunha tá aí, sinceramente, é complicado. E aí a gente volta, por exemplo, aí na polêmica do corte do Paquetá, né? Porque entra a história do Antony, né? O Paquetá foi cortado por suspeita de manipulação de jogos para favorecer casa de apostas, né? Inclusive, houve uma remessa de aposta do Rio de Janeiro para a casa de apostas de Londres, para que o Paquetá tomasse o cartão amarelo, e essa casa de aposta fez essa remessa de dinheiro para pagar, né? O apostador lá tinha ganho. E o Paquetá acabou... Se não me engano, teve mais notícias que, se eu não me engano, foi alguns familiares dele que estavam envolvidos nisso. Claro, não é querendo defender o Paquetá, mas a notícia que eram os familiares, não necessariamente ele. Ele pode ser inocente, né? Claro, mas
Não se sabe, né? Gera essa dúvida aí. Gera essa dúvida e assim, beleza, ele é suspeito disso, ele vai ter que provar a inocência dele, porque como tu falou, pode ser o familiar. E várias vezes isso já aconteceu não só no futebol, mas na vida política e na vida artística, né? Que diga Larissa Manoela, da galera usando... Inclusive, vamos fazer uma vaquinha e mandar para ela depois desse programa. Fazer um pix aí pra ela aí, que não tá conseguindo nem comprar milho aí. Mas, cara, aí fica, beleza, é suspeito, corta da seleção, convoca outro. E por que o Antony, que já, como você já falou, futebolisticamente tá mal, é convocado sendo que tem um registro de violência contra a mulher do Antony, da namorada do Antony contra o Antony? Por que convocar ele? E aí eu levanto a questão, né? É uma violência contra a mulher num país que tem o maior índice de feminicídio da América do Sul, né? E aí, porque eu vou usar uma expressão ditado antigo, pau que bate Chico tem que bater em Francisco. Se cortou o Paquetá, tem que cortar o Antony pela suspeição. E aí eles provem a inocência ou não, porque é uma coisa que está na lei. Ninguém aqui está acusando, mas por suspeição de suspeição, os dois deveriam ser cortados. E aí gera o debate, vale mais proteger o esporte pela questão do capital do que proteger uma outra vida, ela sendo feminina? O que vocês acham disso? Você pega até outros exemplos, no futebol inglês mesmo, do Greenwood, do United, ou então o Benjamin Mendy, do Manchester City, que foram acusados e prontamente eles foram afastados dos clubes, sabe? O Greenwood nunca mais voltou. O Greenwood soltou uma notícia, acho que foi ontem, que ele até estava jogando alguns últimos jogos aí, mas ontem soltou a notícia que ele não tem mais nenhuma ligação com o Manchester United, que rescindiu, né? Então, agora já foi finalizado isso aí, ele não joga mais pelo Manchester United. E o do Mendy, se eu não me engano, acho que ele foi recente, acho que soltou uma notícia que ele foi inocentado, se eu não me engano, né? Mas assim, você percebe que nos dois casos houve uma movimentação rápida do clube de afastar o cara, justamente no que tá. E aí, você vai preferir o esporte a proteger aí a vida de uma pessoa, prioridade para algo que é além do esporte. Então, eu acho contraditório o Antony ser convocado e o Paquetá não, sabe? O Paquetá tá envolvido, supostamente está envolvido nesse caso aí de manipulação de resultado. Manipulação de resultado não, é o que mesmo? Aposta, né? É de aposta, porque dentro das casas de aposta tem, por exemplo, quantos cartões amarelos determinado clube leva. E nesse dia em especial, ele tomou um cartão amarelo e essa aposta do Rio de Janeiro ganhou, entendeu? Fechou e a casa de aposta de Londres remeteu, mas avisou a liga, né? E lembrando que a Premier League, inclusive, reduziu o espaço de patrocínio das casas de aposta na camisa dos clubes ingleses, justamente para tentar preservar o jogo, né? Essa questão bem aí. E aí é um debate que tem que ser feito, né? Porque o Antony está sendo acusado de agressão contra a namorada. Ele tem que provar a inocência. Entendeu? Se isso for comprovado, se ele realmente agrediu a namorada, ele tem que ser banido. Não só do Manchester United, mas do esporte. Porque, cara, fazer isso é um absurdo, cara. Você tem que dar um basta. Se isso realmente for comprovado, você tem que dar um basta nisso. Não banir ele só do clube, mas sim do esporte em si. E aí eu tenho que levantar uma questão muito importante. Por exemplo, a gente estava falando daquele que não pode ser pronunciado, que foi convocado no ano passado, que é o Daniel Alves. Já preso, provas contundentes contra ele, mas tem jogadores de futebol que ainda defendem ele. Isso, do caso lá do estupro, entendeu? Malucos que com certeza devem ter feito mesmo pra defender um cara que, já... Porque uma coisa é suspeito, né? Mas quando tem prova, cara, aí acabou, né, cara? Infelizmente. Sim, cara. Quando tem prova... E que se não tivesse prova, ele já estaria solto há um tempo, mas não, tem provas. Não é à toa que ele tá lá preso até agora. Entendeu? E que se fez uma operação para prender porque justamente foram ver e quanto mais se aprofundar a investigação, mais provas tiverem. E o negócio só complicou para ele. Então, assim, é um negócio. E aí, a Mila Lacombe, o jogo que fala, é preciso mudar as relações no futebol e também na seleção brasileira, desses jogadores serem exemplo, né? E aí eu tenho que falar muito bem do Vini Júnior e do Richarlison,
Porque, de certa forma, eles são exemplos, eles, de certa forma, fazem mensagens também de questão contra o racismo, contra a violência contra a mulher, entendeu? Coisa que tu não vai ver o Neymar fazendo. Ou eu tô mentindo? Né? Não. É isso, cara. Então, assim, fica aí o meu questionamento da questão: o capital vale mais do que o corpo. E assim, mostra também a questão de como as mulheres, é aquela conversa, né, que muito se espalha, briga de namorado, briga de casal, não se mexe a colher. E eu acho que, se tem a suspeita, também cancela a convocação. Fora os motivos futebolísticos que ele não tá rendendo também, né? Então, de um lado você tem o Paquetá cortado, e do outro o Anthony tá lá na convocação, né? E percebam, poucos jornalistas tocaram nesse assunto também. Poucos jornalistas tocaram nesse assunto. Sabe, que eles estão realmente seguindo esse ditado: briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas que hoje em dia se mete a colher assim. Não só hoje em dia, mas, cara, hoje em dia é algo que já tá. São coisas que estão ocorrendo muito, cara. E, cara, se mete a colher assim, cara. O tanto de agressões que você vê, cara, você tem que se meter sim, cara, tomar providências imediatas, cara. Que o Diniz, por exemplo, já devia ter feito isso, dado esse exemplo, né, de ter tirado o Anthony também. Não é possível. O cara não vê esporte, ele tá com o celular desligado, ele não vê que o cara, que aconteceu. Quer dizer, ele viu só o do Paquetá, o do Anthony ele passou despercebido, fingiu que não viu, deixou o celular de lado. E o do Paquetá, vários jornais falaram que a lista tava pronta lá, os caras já arrumando a sala de imprensa, tiveram que rasgar e botar lá o nome do substituto do Paquetá. Então, assim, houve a pressão, inclusive, acho que até uma pressão de fora para tirar o Paquetá. E o Anthony, entende? Extremamente complicado isso, entendeu? Eu acho extremamente complicado. E a mensagem que se passa na entrelinha, né? Pior, principalmente para os mais jovens, cara. Para um adolescente, passa uma mensagem: tranquilo, posso fazer isso, apesar da lei proibir. Mas é aquela história, o exemplo, a gente tem que sempre se lembrar, o pessoal fica muito, são pessoas por isso mesmo, eles têm que tomar cuidado, porque muita gente segue o exemplo deles sem questionar nada. Então... Exatamente. Quantas pessoas eles não inspiram, né? Quantas crianças eles não estão inspirando? Pô, que isso? E dar esse tipo de exemplo, pô, não é legal. O cara adulto, né? Já tem uma responsabilidade e tal. O cara joga num time grande. Olha até onde ele chegou pra fazer uma besteira dessa. Não, e de onde ele veio, né? Porque por diversas vezes ele relatou como foi a infância dele, né? Num local perigoso, que ele falava que ele brincava com quem acabou se envolvendo no mundo do crime, né? E ele poderia ter seguido o mesmo caminho. Aí o cara tá numa condição financeira estável, jogando no grande clube, e comete um crime desse. É decepcionante. Assim. É extremamente complicado, extremamente complicado. Fica aí essa reflexão, né? Faltou coragem de Diniz ou foi uma passada de pano pra ele? O tempo dirá, né? O tempo vai dizer isso. Então, senhores, aí pode falar. Não, que eu acho que o Diniz ele quis ignorar completamente essa situação e só... O Diniz foi o cara que revelou o Anthony, não deve ter convocado só por essa boa relação, ele ignorou completamente esses acontecimentos. E ele mesmo, por mais que tenha essa ligação com o Anthony, devia dar o exemplo de não ter convocado. É fato, é verdade, senhores. Então, para encerrar aí, Guilherme, aí, palpites aí da eliminatória aí, Brasil-Peru, Brasil-Bolívia aí, o que você acha que vai dar? Também para Ricardo. Pode começar aí, Ricardo, que eu vou refletir aqui um pouco. Brasil e Peru, eu acho que vai ser 8-1 pro Brasil. Eu não... Tu vai baixar o espírito de Pelé e Garrincha aí pra dar essa goleada aí, só pode. Joel vai meter 4 gols. Eu não espero muito perigo por parte do Peru, então eu imagino que o Brasil vai ter uma vitória tranquila, assim, um 2-0, chorando 3-0. Contra a Bolívia, eu acho a mesma coisa, assim, por mais que tenha falado que essas duas equipes agora vão vir com um novo espírito, né, de fazer de tudo para conseguir um ponto. Eu acho que o Brasil ainda assim vai conseguir passar com tranquilidade por essas duas equipes. Então, acho que espero isso, um 2-0, chorando, um 3-0, os dois jogos. Vamos ser sinceros aqui, a seleção
pelos jogadores que tem. Cara, eu não espero menos que um 5-0, realmente. Porque, o Guilherme é pô, cara, otimista. Bolívia e Peru, cara. Pô, desculpa, mas não é querendo tirar o mérito dessas seleções, mas, pô, olha a seleção brasileira, cara. Que isso? Não, pra mim, menos de 5-0, fora de início. Rapaz, eu vou ser polêmico aí. O jogo do Brasil e Bolívia, como é em Belém, no calorzão aí, os bolivianos sentiram. Acho que vai ser 3-0 Brasil. Agora, no Peru, eu acho que dá empate. Vai dar empate lá. Esses são meus palpites aí. Mas a Bolívia... Toma o bolão, segue o VAR, pode... É isso. Eu vou anotar, cara. Eu vou anotar, a gente vai botar dinheiro nisso aí. Guilherme foi mal otimista. 5-0 aí. É bom, tem que ser. Mas isso e não colocar o Matheus Cunha e o Richarlison. Tem que dar um jeito de colocar outro. Pode botar até o Marquinhos no ataque, porque aí esses dois não dá. Eu espero assim que quando tiver 2-0, eu vou estar acertando o placar, né? Eu vou dizer, não, agora bota o Matheus Cunha, por favor. O cara errar logo. Cara, então é isso. Esse foi o nosso segundo programa, né? Espero que tenha muitos, vai ter muitos, né? Que o que não falta é assunto no futebol. Então aqui fazer aqui meus... vou deixar para vocês falarem, faça as suas considerações finais aí, Ricardo. Cara, eu não tô esperando muita coisa dessa seleção, mas a gente é brasileiro, tem que torcer, né? Vai assistir de qualquer jeito, ainda que seja um jogo contra o Peru e contra a Bolívia. Então eu espero basicamente isso. Eu agradeço aí por mais uma participação, ainda que eu tenha feito piadas que não deveriam ter sido ditas. Eu agradeço por não ter me cancelado. Pode vir você, Kepler Ribeiro. Minhas considerações finais aí. Esses dois jogos da eliminatória do Brasil, eu acho que dá. O Brasil vence a Bolívia aqui em Belém, 3-0, e empata lá com o Peru. Dou aí um forte abraço aí novamente pra galera do Suriname e do Cazaquistão, que tá aparecendo frequentemente aí nos e-mails. Outra coisa aí, siga a gente aí no YouTube e no Spotify. Só bota lá, segue o VAR Podcast, que você acha tranquilamente aí. E um forte abraço a todos. Eu sei por que o Pepe tá falando tanto do Cazaquistão. É porque aquelas 400 visualizações do YouTube é tudo pessoal de lá. Ele comprou. Foi revelado, hein? Então a gente queria falar isso depois, mas a gente teve que pagar um pouquinho eles lá, né? Cobraram a gente a gente citou eles querem cobrar, então. Mas é isso, galera. Muito obrigado aí por fazer parte desse grupo. E queria também mandar um alô especial para o nosso grande editor e diretor, Marcelo Reis, aí, que tem ajudado a gente com esse projeto. Espero que vocês tenham gostado por mais um Segue o VAR. E acompanhe aí, porque em breve também teremos uma página no Instagram para vocês acompanharem os dias da gravação, quando a gente vai soltar. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima.